Paz do Senhor a todos os irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Soberano Deus, nosso bondoso Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, agradecendo ao Senhor por mais uma semana que nos deu, pelas bênçãos, pela misericórdia, pelo carinho e a proteção com os Teus filhos. Por nós, Pai, nesse momento, trazer mais uma vez no Teu santo sábado para que louvar, exaltar e glorificar e estudar porções da Tua santa e divina palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que já foi realizado aqui. Queremos agradecer por todos os irmãos que chegaram, por aqueles que, Pai, que não chegaram, mas o Senhor sabe o motivo da falta dos teus filhos. Que as tuas bênçãos, que as tuas misericórdias, o teu carinho seja com cada um dos teus servos, onde quer que esteja neste momento. Pai, agora vamos ler a tua palavra. Palavra, Senhor, que nos orienta, palavra que nos dá força, palavra que nos dá fé, nos dá sabedoria e dá o prazer de estar na tua presença para poder te servir e te adorar no decorrer das nossas vidas, Pai. Obrigado, Jesus maravilhoso. Obrigado, Pai amado. Que nesse momento não seja eu, mas seja o Senhor falando através de mim, a tua igreja aqui representada. E ao sairmos daqui, possamos sair renovado e edificado por Ti. Eu oro e Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Eu já convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 9. É um texto bastante conhecido por todos os irmãos, mas nós vamos meditar nessa palavra, neste momento. Mateus capítulo 9, e nós vamos ler a partir do versículo 9, que diz assim a palavra de Deus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessito de médicos são, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Amém, irmãos? Pode sentar, irmãos. Você já imaginou, você naquele dia de folga, aquele dia de descanso, você está bem tranquilo, bem à vontade, no seu sofá, sem pensar em nada, né? A mente totalmente tranquila, alguém chegar para lá para você assim, segue-me. Aí você vai ficar assim, pensando, segue-me para onde? O que é que eu vou fazer? Que lugar é esse que eu vou? Quanto é que eu vou ganhar lá? Seria muitas vezes isso a nossa resposta, né, irmão? Porque você está no seu dia de folga, ou você está de férias, ou você está planejando até uma viagem, e de repente você ouve essa palavra, segue-me. Você pode ficar se perguntando dessa forma. Jesus não falou para Mateus, assim como ele falou para Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, vai para uma terra longínqua que eu te mostrarei. Não falou nada disso. Assim como ele falou também, ali para Pedro, né? Pedro ia deixar de ser pescador para ser pescador de homem, né? Então Deus não falou nada para Mateus. Nada disso Jesus falou para Mateus. E cobrador de imposto, na época, não era para qualquer pessoa. A pessoa devia ter um bom estudo, tinha um bom salário, estava ali totalmente tranquilo, porque lá em Lucas capítulo 19, nós vemos que Zaqueu, ele era um publicano, e ele era chefe dos cobradores do imposto. Mas ele sentiu o desejo de conhecer Jesus, de ver Jesus, mas ele era de baixa estatura. E ele, então, fez o quê? O que era melhor para ele, subir numa árvore para ver Jesus passar. E Jesus, no que passou, falou para Zaqueu, desce daí. E hoje eu vou na sua casa.
E ali, ele esteve conversando com Jesus e falou para o Senhor assim, falou, Senhor, olha, se eu defraudei em alguma coisa defraudei alguém, eu restituirei quadruplicado. Ele não era, então, uma pessoa pobre, ele era uma pessoa bem em situação, uma pessoa rica, para dizer. Então, o cobrador de imposto não era também uma pessoa qualquer. Mas, quando Jesus passa e diz, segue-me, diz o texto que Mateus levantou e seguiu a Jesus. O que o texto nos ensina, irmãos, é que Jesus, pela fé, está com nós aqui. E Jesus está com nós aqui, Ele conhece cada um de nós. Ele sabe aqui quem é João, quem é Pedro. Ele sabe quem é Maria, quem é Joana. Conhece todos nós. Mas a palavra de Jesus para nós, neste momento, é: segue-me. Segue-me. Você que muitas vezes vive nas drogas, você que tem vício, você que muitas vezes já perdeu o seu trabalho, você que já perdeu a sua família, que já perdeu a sua credibilidade na sociedade aonde você mora, a palavra de Jesus também, neste momento, para nós aqui, irmão, é: segue-me. Segue-me, você que muitas vezes tem o seu lar destruído, você que já não conversa com a sua esposa, já distanciou dos seus filhos. A palavra de Jesus também para nós aqui é essa: segue-me. Ou então, irmão, aquela pessoa enferma. Aquela pessoa enferma que já perdeu todo o seu recurso, pagando médico, que já não tem de onde tirar mais ali um valor para poder ser medicado. A palavra de Jesus também é essa: segue-me. Ou então, quantas pessoas, irmãos, ou seja, quantas jovens que procuram levar uma vida fácil, envergonhando a família, desonrando pai e mãe. Jesus também diz para essa pessoa: segue-me. Segue-me. Mas aqui no versículo 10, nós vemos que Jesus, que estando ele sentado à mesa, chegaram alguns dos publicanos e pecadores, sentaram juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessita de médico são, mas sim os doentes. Nós vemos que muitas vezes as pessoas estão na igreja e eles estão super felizes, né? Porque ouvem um louvor abençoado, aquele louvor que chama a atenção, aquele louvor que emociona. A pessoa muitas vezes sai lágrima do seu olho. Ou então ele ouve um testemunho daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus faz na vida de uma pessoa, que Deus coloca a pessoa em pé, que Deus dá vida, Deus dá ânimo, Deus dá sabedoria a uma pessoa, e às vezes a pessoa está ali e ele se emociona com tudo isso que Jesus faz na vida da pessoa. Mas quando a pessoa sai da igreja, ele torna-se, irmão, uma pedra de obstáculo na igreja. Ele se alimenta da palavra de Deus, mas ele muitas vezes impede outra pessoa que está na porta para entrar para dentro, para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Jesus, porém, disse assim: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Jesus estava falando para aquele homem que ele quer misericórdia, ele não quer sacrifício. Mateus recebeu a palavra de bom grado. Zaqueu, vendo ele passar, sentiu o desejo de levar Jesus em casa. E nós vemos que esse homem,
que os discípulos, ou seja, ali, que estavam ouvindo o que os fariseus, os pecadores falando, mas espera aí, mas esse homem come com pecador? Eles estavam ali simplesmente para acusá-los de Jesus, e não para aprender de Jesus. E nós temos vários exemplos na Bíblia, mas eu quero citar 2 exemplos aqui para os irmãos. E um exemplo está lá em Lucas capítulo 13, versículo 10, quando Jesus estava ali na sinagoga pregando, ensinando os judeus ali. Estava aquela mulher encurvada, já 18 anos, e Jesus vendo aquela mulher, Jesus curou aquela mulher. Jesus estendeu a mão e curou aquela mulher. E aquela mulher, naquele momento, ela passou a louvar a Deus, glorificar a Deus, porque eu creio, irmãos, que nenhum de nós que aqui estamos conseguimos ficar 2 minutos encurvado. Imagina aquela mulher de 18 anos, encurvada. E o texto não diz que ela se acidentou, se foi um acidente doméstico. Ela havia 18 anos, encurvada, presa por Satanás, diz a palavra de Deus. E Jesus estendeu a mão, curou aquela mulher, e ali o chefe da sinagoga, ele pegou, questionou Jesus ali perante a multidão, e disse, olha, há 6 dias para fazer isso, por que ela não vem aqui para ser curada? Por que ela não vem aqui para receber uma cura? E agora, Jesus cura aquela mulher, aquele dia era sábado. Aquele homem, ele não via a misericórdia de Jesus, ele não via o trabalho de Deus, que era curar, que era libertar, restaurar pessoas no dia de sábado. Ele olhava simplesmente pela lei que não permitia, porque cura na época era feita por médico, e médico é um trabalho, e médico faz turno. Mas ele não olhava então pela misericórdia, pelo carinho de Deus, pelo amor de Deus, que Deus tinha compaixão das pessoas. Mas aquela mulher passou a glorificar a Deus, louvar a Deus pela cura, pela libertação que Deus deu àquela mulher. Outro exemplo que nós temos está lá em João capítulo 5. Quando aquele aleijado fazia 38 anos que estava ali, e ali tinha um tanque, que uma vez descia o anjo ali para agitar a água, e disse que o primeiro que descia ficava curado de toda a enfermidade que tinha. E Jesus, vendo aquele homem naquele momento, disse para ele, quer ficação? O homem, 38 anos ali, e Jesus chega para ele e faz essa pergunta, de Senhor, toda vez que a água é agitada, desce outro antes de mim, e não há quem me ponha na água. E Jesus disse para aquele homem naquele momento, levanta, toma teu leito e anda. E ele pegou o teu leito e saiu, aí houve a murmuração. Escuta, mas quem falou para você? Quem mandou você andar? Não, mas hoje é sábado, hoje não é dia de curar, não é dia de... Não, mas aquele que me curou, ele mesmo falou, toma teu leito e anda. Oh, glória a Deus. Então nós vemos, irmãos, que quando Jesus fez esse convite a Mateus, e ele foi na casa de Mateus, ele sentou na mesa com Mateus, ali estavam quem? Os publicanos e os pecadores, para acusá-los de Jesus, mas não para obedecer a Jesus. E assim, muitas vezes, irmão, nós estamos na igreja, e às vezes, agimos da mesma forma. Deixamos de falar de Jesus para uma pessoa, deixamos de entregar um folheto para uma pessoa, deixamos de dar uma Bíblia para uma pessoa, deixamos de fazer um convite, venha para a igreja. Jesus quer fazer uma obra na sua vida. Jesus quer curar você da enfermidade que você tem. Jesus quer abrir porta para você. Jesus quer abençoar você. Mas muitas vezes, nós somos obstáculo para algumas pessoas, impedindo que essas pessoas venham a Jesus. E aqui o Senhor continua aqui no último verso, diz assim, porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Isso é
um exemplo para todos nós que aqui estamos. Porque você tem até um ditado que o pessoal diz, olha, pescar no aquário é fácil, né? Mas você levar a palavra, você levar a palavra para a pessoa que está distante de Jesus, você levar a palavra para aquele que já perdeu a esperança, para aquele que muitas vezes não tem uma luz diante do túnel, para aquele que está abatido, caído, muitas vezes isso torna difícil. E é esta pessoa que Jesus disse que está doente. Esta pessoa que Jesus disse que tem que ser curado. E esta pessoa que nós temos a responsabilidade de levar a palavra de Deus a ele. São essas pessoas que Jesus quer. Que nós trazemos para a maravilhosa luz, que é a palavra de Deus. Para caminhar. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é a obra que nós devemos fazer. É isso o convite que Jesus fez para Mateus. E é o convite que Jesus faz para cada um de nós. Ver aquele que está sentado, aquele que está abatido, aquele que está desanimado e dizer, vinde, Jesus quer fazer uma obra na sua vida. Jesus quer dar a você o maior prêmio, a maior promessa, a maior coroa que você já possa imaginar, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a nós termos essa pessoa. Que não sejamos obesos da palavra de Deus, que é muito bom, é muito gostoso, é muito maravilhoso nós estarmos aqui. Mas há muitas pessoas ao nosso redor que também querem compartilhar dessa bênção, desta maravilha, desta promessa. A promessa é a vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por mais um santo sábado que estamos. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui. Por sentir, Senhor, a Tua presença aqui neste lugar. Obrigado, Pai, pelos louvores que foram apresentados, por os dízimos que foram recolhidos e por essa palavra que o Senhor nos deu. Que esta palavra, Senhor, não venha cair no esquecimento, mas que possamos guardar em nossos corações e poder nela viver, meditar e poder também, Pai querido, ouvir o Teu chamado para dizer, vai, chama aqueles que estão, meu Deus, desiludidos, para vir, para juntos caminharmos para um dia morarmos com o Senhor e viver uma vida eterna em Cristo Jesus. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade que a Senhor nos dá, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus.